Wall Street Journal publicou uma reportagem essa semana que revelou, trouxe à tona qual inteligência artificial o Mark Zuckerberg está realmente usando pessoalmente para comandar a Meta. E não é o ChatGPT, também não é o Llama, que é o modelo que a própria Meta criou e distribuiu de graça aí pelo mundo inteiro. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que ele usa, por que ele escolheu SA e o que essa escolha está revelando sobre como as empresas mais eficientes do mundo vão ser geridas daqui para frente. E no final eu vou te dar um framework que todo e qualquer empreendedor pode replicar, sem ter engenheiro, sem necessidade de um super investimento de 100 bilhões de dólares, como me parece que o titio Mark está realmente investindo. Hein? Mas vem comigo aqui que você vai descobrir tudo. Na semana passada, o Wall Street Journal publicou que o Zuckerberg está testando pessoalmente o que eles estão chamando de um CEO Agent, uma IA que funciona como teu assistente executivo de alto nível. O sistema acessa decisões tomadas já por equipes diferentes no passado, ele consolida informações de toda a empresa e ele entrega isso para o Zuckerberg sem que ele precise passar por camadas e camadas de pessoas intermediárias ali no meio. Junto com isso, o Wall Street Journal revelou que já existe internamente na Meta uma ferramenta que eles chamam aí de Second Brain. E essa é a descrição interna e ela é bem específica. É o chefe de gabinete de IA do Zuckerberg. Mas deixa eu te mostrar isso aqui direto lá no Wall Street Journal, porque eu achei essa matéria excelente e aquilo que ele está trazendo realmente acaba mudando um pouquinho talvez a maneira como a gente pense, como a gente imagina todo o uso de inteligência artificial nas empresas. Essa IA, ela organiza tarefas, ela recupera conhecimento institucional, ela também vai acessar documentos e tudo numa única interface que vai eliminar o atrito que, no fim das contas, normalmente existe entre um CEO e as informações que ele precisa para poder decidir. E tem um terceiro sistema ali também, chamado MyClaw, que não é só pro Zuckerberg. É, na verdade, uma ferramenta que todos os funcionários têm acesso. E ela dá acesso a arquivos internos, histórico de conversas, e permite que qualquer funcionário da Meta se comunique com colegas ou com agentes de inteligência artificial sem passar pelos pontos de burocracia que todo mundo conhece, que todo mundo sabe dentro da empresa. Quando eu vi a reportagem, a primeira coisa que veio na minha cabeça, né, é que, pô, sei lá, né, ó que bacana, né, que tecnologia. Foi a primeira coisa que veio, né? Essa é realmente a mesma lógica que as melhores empresas vão usar nos próximos 3 anos, muito provavelmente. E a maior parte das análises está errando bastante nesse ponto. E por esse talvez seja um principal motivo para eu ter trazido essa reportagem, essa matéria para a gente discutir, porque eu ainda não vi nenhuma análise brasileira comentando sobre esse fato. E esse detalhe muda bastante o que você deve concluir sobre tudo isso. Então fica até o final que eu vou te mostrar como você pode também usar isso dentro do teu negócio. E aí, o que de verdade que a Meta conseguiu construir? Né? O agente é um agente que ainda está em desenvolvimento, eles estão trabalhando em cima dele. A ideia é que eles entendam aí os números reais de tudo, de absolutamente tudo. Porque sem número fica até parecendo ficção científica, né? E em janeiro desse ano, 2026, na reunião de earnings call do Q4 de 2025, né? Ou seja, eles estavam olhando o quarto trimestre, né? A CFO da Meta, que chama Susan Lee, declarou o seguinte: a produção por engenheiro aumentou 30% desde o início de 2025. Isso foi impulsionado, obviamente, pelos agentes de IA de codificação. 30% é um dado oficial, publicado no Earnings Call. Então, não é uma estimativa de consultoria, tá? Não é uma previsão de analista, é um número que eles apresentaram para o mercado. E ela foi um pouquinho além disso, ela disse que os power users, os funcionários que adotaram de forma integral mesmo os sistemas de IA da Meta, eles estão vendo aumentos de 80% de produtividade anual. 80%.
pensa o que isso significa na prática. Se você tem dois profissionais com a mesma capacidade técnica e um deles usa IA de forma bem integrada aí ao trabalho dele, enquanto o outro não usa, né? Em um ano, o que usa IA vai ter feito o equivalente aí a quase 2 anos de trabalho do outro. Percebe a diferença? E o que a Meta está fazendo com esses dados? Ela está mudando a estrutura das equipes. O Wall Street Journal está reportando aqui que alguns grupos dentro da Meta já têm estrutura extremamente enxuta, com até 50 pessoas respondendo para um único gestor. 50 pessoas respondendo para um gestor. É isso mesmo. Isso não é uma hierarquia tradicional. Isso só funciona se você tem ferramentas de IA que assumem mesmo parte da função e coordenação, comunicação, de tudo que antes precisava de pessoas no meio. Aquele human in the loop que todo mundo está falando, todo mundo fala o tempo todo. Então, talvez ele não seja tão necessário em alguns casos. Você acha de verdade, né, que o próprio Zuckerberg vai parar nisso? Olha os números de capex desses caras. Em 2025, a Meta investiu 72 bilhões, com B, bilhões de dólares, só em infraestrutura de inteligência artificial. Para 2026, a previsão é de 115 a 135 bilhões de dólares. É o maior investimento da história da empresa em qualquer coisa. Isso não é mais um experimento, é aposta estrutural. E você provavelmente vai ver daqui a pouco um pouquinho a galera, né, começando a falar a respeito disso. Só que cuidado com um ponto, que eu acho que esse é o mais interessante e pode fazer a diferença em tudo que você está olhando, né? Porque todo mundo está cobrindo isso de como a notícia é sobre produtividade. Essa não é uma notícia só sobre produtividade. O Zuckerberg está usando a IA para trabalhar melhor. A Meta está aumentando a eficiência com agentes. Essa, sim, é uma leitura interessante, mas ainda assim pode ser superficial, porque a leitura mais profunda é de que o Zuckerberg está eliminando intermediários de informação. É esse o ponto que é mais importante. Isso tem implicações que vão muito além da produtividade. Pensa comigo, uma empresa de tamanho da Meta, com 78 mil funcionários, o fluxo de informação desses caras é um absurdo. Alguma coisa acontece num time de produto, vira um relatório, sobe para o gestor, provavelmente vai ser filtrado aí, vai para o VP de alguma coisa, ele vai ser filtrado de novo, aí ele chega no CXO, ele é filtrado mais uma vez, aí, enfim, ele chega no Zuckerberg. Nesse ponto, a informação já passou por 4, 5, 6 camadas de interpretação humana. Cada camada vai adicionar vieses, vai remover detalhes, vai adicionar latência. O que o CEO Agent e o Second Brain estão fazendo não é mais tornar o Zuckerberg mais produtivo. Eles estão dando para ele acesso direto à informação bruta da empresa, sem filtro, sem intermediário. É uma mudança de arquitetura de poder, não é mais de produtividade. E numa empresa do porte da Meta, isso é muito relevante. Além do que, junto com essa história toda de CEO Agent e de Second Brain, veio outra notícia, né? E é sobre o que aconteceu agora em março desse ano, né? Que na verdade a Reuters reportou que a Meta está planejando demissões em massa que podem atingir até 20% dos seus 78 mil funcionários. Então seria alguma coisa tipo 15 mil pessoas, 16 mil pessoas. E assim, esses dois fatos juntos não são coincidência. O CEO Agent e essas demissões são a mesma história, estão sendo contadas de ângulos diferentes. Quando você tem ferramentas que vão eliminar os intermediários de informação e reduzir a necessidade de camadas de coordenação mesmo, você vai precisar de menos gente para fazer a mesma quantidade de trabalho. Se você voltar um pouquinho no tempo, né, eles tiveram um ano de eficiência aí de 2023, onde eles já cortaram o custo via pessoas. O movimento de 2026 está cortando latência via inteligência artificial. E quando você entende que a IA, né, ou melhor, qual IA o Zuckerberg está escolhendo para construir isso tudo e por quê, o significado da história muda mais um pouquinho. Eu te falei, eu te prometi que eu ia falar qual era a IA que eles estavam usando, que o próprio Zuckerberg está usando. Mas não é o ChatGPT e também não é a Llama, que é a IA da Meta, que eles mesmos desenvolveram. E isso importa bastante. Por quê? Primeiro, que a Meta tem o próprio modelo, né? Como eu disse, o Llama.
E esse é um dos modelos mais avançados do mundo, de código aberto, gratuito. Centenas de milhares de desenvolvedores estão usando ela no mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de ver 2 anos atrás, né, finzinho de 2024, na verdade, não deu nem 2 anos, o próprio Zuckerberg falando a respeito disso. Ele falou o motivo, inclusive, que ele tinha liberado essa inteligência artificial de graça. E basicamente ele não foi o primeiro. Ele não chegou primeiro, então ele tinha que fazer alguma coisa muito disruptiva para conseguir manter, estar no jogo, entende? E a Lama foi uma das maiores apostas estratégicas dele, já nessa época. Aliás, nos últimos 3 anos, possivelmente. Só que nem o próprio Zuckerberg está usando a Lama para construir o second brain pessoal dele. O que ele está usando é o Cloud, é o modelo da Anthropic. Então, isso cria, eu não sei nem como dizer o tamanho do peso disso, porque a Anthropic não é nem um parceiro estratégico da própria Meta. Segundo a própria Anthropic, eles falaram, eles não disseram, a gente não tem essa parceria com eles. E a gente vê que a Microsoft também investiu 5 bilhões de dólares na Anthropic, sendo que eles são investidores da OpenAI. O Google investiu também na Anthropic. A Meta não investiu. Isso significa que um engenheiro interno da Meta, ao construir o Second Brain do Zuckerberg, ele olhou para o mercado de LLMs, ele comparou os modelos que existiam e ele chegou à conclusão de que o cloud era melhor para fazer esse tipo de uso. A minha leitura é a seguinte, pessoal: tem uma diferença que o mercado ainda não precificou bem entre LLM como produto e LLM como infraestrutura de raciocínio executivo. O Llama é excelente. Eu tenho uma máquina aqui do meu lado que eu uso ela localmente. Inclusive eu uso um modelo anterior aí do próprio Cloud para isso. E ele é muito bom. O Llama é muito bom, é muito foda para muita coisa, especialmente para aplicação de produto, para inferência local, customização, né? Enfim, ele é muito bom quando você quer customizar, quer ter um negócio localmente, mas para uso de assistência executiva de alto nível, onde você precisa de uma síntese de informação mais densa, mais precisa, um raciocínio em contexto longo, uma comunicação clara, direta, aí não tem concorrente. O cloud tem características que o mercado corporativo está reconhecendo de uma forma bem por baixo dos panos. E eu não acho que isso seja coincidência. E o dado do BCG também confirma essa direção. O relatório, chama AI Radar, né, de 2026, mostrou, eu falei sobre ele alguns dias atrás, num outro vídeo. Ele mostrou que 72% dos CEOs globais são agora os principais decisores de IA nas suas próprias empresas. É um número que dobrou em relação ao ano anterior. Os CEOs não estão mais delegando a decisão de IA para o CTO ou para o time de tecnologia. Eles estão tomando as rédeas da situação. Eles estão indo lá, pegando e falando: olha, eu vou fazer, eu vou tocar isso pessoalmente. Tem alguns cases, inclusive aqui no Brasil, que só demonstram isso. Porque no fim das contas, não é mais sobre o que está acontecendo no mundo, é o que está acontecendo de acordo com os líderes do mercado. E esses líderes estão descobrindo que a IA não é mais uma ferramenta de eficiência apenas, é uma ferramenta de poder decisório. E quem entende isso primeiro está construindo vantagem que vai ser muito difícil de replicar depois. Ok, então até aqui a gente cobriu mesmo o que o Zuckerberg está fazendo, por que, que ele está fazendo isso, por que, que isso importa para a gente, muito mais do que parece. E eu acho que tem um outro ponto, né, que é super, super relevante, porque existe uma narrativa que irrita bastante em conteúdo de tech, né? A narrativa de que as big techs fazem coisas que são inacessíveis aí para o resto do mundo. Ah, mas a Meta tem lá 78 mil funcionários, tem 100 bilhões de capex de A. Cara, bom para eles, né? Mas isso tem a ver contigo. Isso tem a ver com o dia a dia. Não funciona bem assim, né? A lógica do Second Brain é eliminar esse intermediário de informação entre você e a decisão que precisa ser tomada. Não precisa de engenheiro, não precisa de infraestrutura nenhuma, não exige nem 1% do orçamento da Meta. Então, tem algumas mudanças práticas que qualquer empreendedor aqui no Brasil, mesmo que seja uma pequena empresa, pode implementar e deve implementar essa semana, baseada na mesma lógica do que o tio Zuki está fazendo por lá na Meta. A primeira delas é criar um repositório de decisões. Então, toda decisão relevante que você toma
sobre produto, time, estratégia. Cara, registra isso. Pode ser no Notion, eu uso o Notion, uso o Obsidian, só para você entender aí, mas tem várias opções. Dá para você usar, se você usa o Mac, por exemplo, você coloca até direto dentro do Mac. Né? Você usa lá o Notes, né? E o cloud pode acessar, né? Você pode até usar só uma pasta organizada de documentos e com o tempo você vai ter um banco de contexto da tua empresa que nenhum funcionário é capaz de ter. Ao menos não sozinho, né? Se você não ajudar. E aí você vai alimentar esse banco na IA e vai perguntar: pô, o que que a gente já fez aqui? Ou o que que eu sei aqui sobre o meu mercado? Qual que é a melhor decisão nessa situação com base naquilo que já aconteceu? É isso que o Second Brain do Zuckerberg está fazendo, uma versão mais acessível, com certeza. O segundo ponto, né, usar IA como filtro de informação, não mais como gerador de conteúdo. A maior parte das pessoas está usando IA para escrever e-mail, para criar post, para gerar texto. Viu que isso é legal, isso funciona, show de bola, pode usar, deve usar. Só que o uso mais subutilizado é o de síntese e de análise. Você joga um relatório, uma thread longa de WhatsApp, um e-mail de cliente, uma transcrição de reunião, e você pede lá para o cloud ou para o ChatGPT extrair os pontos relevantes, identificar contradições, propor próximos passos. Se economiza, cara, de 30 minutos a 2 horas todo santo dia, dependendo do volume de informação que você processa. O terceiro ponto, construir um second brain teu, né, com o contexto do teu negócio. Então, não precisa usar a IA só de forma transacional. Ah, eu preciso de um texto, eu preciso gerar uma copy. Não, não é isso só. Só. Você pode usar, mas você tem que usar para mais que isso. Então, usa de uma forma mais relacional. Alimenta a IA com o contexto do teu business, do teu negócio. Qual que é o teu ICP? Quais são as suas objeções que você mais escuta? Quais foram as decisões que funcionaram? Quais decisões não funcionaram? Quanto mais contexto você der para a tua IA, mais precisa e mais útil vai ser a resposta. E se você precisa de ajuda, você quer saber exatamente como construir isso tudo, eu vou te falar o que é mais simples aqui para você realmente colocar isso na prática. Você vai contratar aí uma conta do cloud, né, da Anthropic. Cara, ele é grátis na versão básica, mas assim, não dá. Você precisa pagar. Vai pagar uns R$ 100 aí por mês no plano Pro. É o mesmo modelo que eu uso, né? Você pode ir para um plano mais caro, aí, um plano que vai custar uns R$ 500 por mês, mas eu acho que é desnecessário, especialmente no início. Coloque seus dados lá no Notion, né? Para quem já usa o Notion, uma IA integrada vai sair aí a partir de uns R$ 50 por mês. Não é caro, não é caro. Dá até para usar a própria IA do Notion para conseguir conversar e tirar essas dúvidas lá dentro. Aí você vai usar, se preferir também, o ChatGPT, né? Essa é a alternativa mais conhecida, mais ou menos na mesma faixa de preço. Você não precisa dos três, obviamente, você precisa de um sistema. É o sistema que vai fazer a diferença para você, não é a ferramenta necessariamente, mas óbvio que o cloud acaba sendo a melhor ferramenta para isso. De tudo que a gente conhece, é a melhor ferramenta para esse tipo de uso. Deixa eu te dizer que esse vídeo realmente trouxe para você de verdade. Não foi sobre o Mark Zuckerberg. O Zuckerberg foi só o cavalo de Troia para a gente chegar até aqui, tá? O que está acontecendo é que a gente está na virada em que a IA está deixando de ser ferramenta de execução e está passando a ser ferramenta de decisão. As empresas e as pessoas que estão entendendo isso, nesse momento, não daqui a 2, 3 anos, agora, elas estão construindo um tipo de vantagem que é meio difícil de recuperar depois. O Goldman Sachs identificou 30% de ganho de produtividade, na média, em tarefas específicas com a IA. Não para a empresa com 78 mil funcionários apenas, mas para qualquer pessoa que use bem. O IBGE publicou que 41,9% das empresas industriais brasileiras com 100 ou mais funcionários já estão usando o IA. De 2022 para 2024 isso, tá? Não é um negócio que é só de agora. Já é um pouquinho mais antigo esse dado. E assim, cresceu 163% já. Mas o que esses dados também não estão te trazendo ou te contando é a qualidade do uso. Ter uma conta no ChatGPT não é a mesma coisa que ter um segundo cérebro ali. Enfim, você sabe que, como eu te falei aqui no papo, o tio Zuki tem um monte de engenheiro lá construindo o Second Brain dele. Você tem o Cloud AI e, cara,
30 minutinhos por semana de uso. Não vai gastar muito tempo, entende? É uma coisa bem simples, bem rápida. A diferença no fim não está no recurso, ela está em começar de verdade. E se você quer entender como montar esse tipo de sistema na prática, não na teoria, mas passo a passo, com ferramentas que estão funcionando nesse exato momento, esse é o tipo de coisa que a gente faz aqui no nosso canal toda semana. Então, se inscreve aqui se você quiser receber análise de tech, de IA, de marketing e vendas com impacto mesmo direto no seu negócio, com dados reais, informações que podem te ajudar no dia a dia. Então ativa o sininho aí para não perder. Me conta aqui nos comentários também. Você já tem algum sistema de segundo cérebro no teu negócio? Você está usando alguma ferramenta de IA de forma integrada ao teu processo de decisão? Eu quero saber o que está funcionando de verdade para você. Até o próximo vídeo, a gente se vê. Beijo no coração, tchau!